Olá, eu sou o Valdir Stornagel, nós somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança patrocinado, abraçado pela Aliança Evangélica, pela Ultimato, por Tierfant e pela Visão Mundial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queremos que fazer juntos, né, essas conversas no Diálogo de Esperança é uma forma de a gente expressar a nossa caminhada comum na unidade da igreja. Nessa temporada, nós queremos tematizar as próximas eleições, os evangélicos e as eleições. As eleições municipais estão à porta e com essas eleições voltamos a exercer a prática do voto. Votar é um exercício de cidadania. Votar é afirmação de democracia. Celebramos a oportunidade de votar. Votar para nós, cristãos, é também um ato de fé. É um ato para o qual a nossa fé nos convida. Nesse episódio e no próximo do Diálogos de Esperança, queremos falar um pouco sobre a história do nosso aprendizado quanto à prática do voto. Se você tiver a oportunidade de visitar a recém-finda temporada do Diálogos de Esperança, você poderá acompanhar essa nossa conversa sobre a presença e a atuação dos cidadãos, dos cristãos de diferentes confessionalidades evangélicas em nosso país. E assim, ao participar daqueles episódios, está melhor preparado para o exercício do voto nesse ano. Seja bem-vindo a essa conversa sobre as próximas eleições. Obrigada, Valdir. Bom, sou a Cláudia, Diálogos de Esperança, e sempre começo dizendo que é uma alegria estar aqui, dividir essa conversa com o Valdir, e hoje também estamos recebendo a Jaqueline, o Paul, e eu vou contar um pouquinho mais sobre vocês. Agradecer mais uma vez quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Dizer, pode nos seguir, segundo o Valdir, já disse em outros episódios, deve nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, YouTube e também Spotify, e assistir às outras temporadas também. Bom, vou apresentar aqui Jaqueline, muito obrigada por estar conosco, Paul também. O Paul esteve conosco aí recentemente, em outras conversas. Falar um pouquinho de vocês. Jaqueline Ziroldo tem formação em música e ciências sociais, é mestre e doutora em ciências da religião, com ênfase em sociologia da religião, é pesquisadora nas áreas de neopentecostalismo, não está escrito errado aqui, e liturgia, docente e coordenadora do mestrado profissional lá da Faculdade Teológica Sul-Americana, é líder de grupo de pesquisa, religião, cultura e sociedade lá na faculdade. Muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Paul Freston é sociólogo, nasceu na Inglaterra, mas é naturalizado brasileiro, professor catedrático emérito de religião e política, e aí no Canadá. É professor colaborador também em sociologia no curso de graduação na Universidade Federal de São Carlos. Publica principalmente sobre religião e política, sobre as mudanças religiosas no Brasil, na América Latina, e também sobre questões da religião, globalização e transnacionalismo. Bom, é autor, escritor aí de vários livros, que você pode também mencionar aí durante a nossa conversa. Muito obrigada por estar conosco. Eu acho que vamos começar a conversar. Sim, e a gente começa com você, Jaqueline, mais uma vez agradecendo que você está com a gente. Como comunidade evangélica, a gente tem, digamos, uma larga trajetória já no nosso país, mas nas décadas bem mais recentes que se tem ouvido falar dessa palavra, né? Os evangélicos. E ainda, de forma bem mais recente, se tem usado a expressão voto evangélico, né?
Então, essa expressão voto evangélico está aparecendo por aí mais vezes. O que tem acontecido conosco? Por que de repente por que de repente a mídia, a imprensa fala desse voto evangélico? O que é isso? Fala um pouco para a gente do que está acontecendo com a gente. Bom, obrigada por estarem aqui, gente, pelo convite. Estou honrada e temerosa com essa função aqui. Vamos lá, Valdir. A pergunta é bem interessante. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ouvimos bem. Tá bom. Eu acho que antes da gente falar se existe ou não o voto evangélico, cabe a gente entender quem são os evangélicos. Né? Um livro, inclusive, que eu escrevi recentemente. Quem são esses evangélicos? E aqui, para mim, há um complicador muito, mas muito sério, que é a ideia de que os evangélicos são um bloco homogêneo de sujeitos. Então, esse termo evangélico, ele é polissêmico, debaixo dele cabe tudo. E quem são os evangélicos? São vários grupos religiosos que têm cultos diferentes, doutrinas diferentes, teologias diferentes, eclesiologias diferentes, e eu diria que em muitos casos, não são poucos, as teologias entre esses grupos são contraditórias. Mas se colocou tudo debaixo desse grande guarda-chuva e ficou sendo conhecido por evangélico todos os grupos cristãos não católicos do país. E aqui é o complicador. Por quê? Porque a grande mídia está trabalhando com essa categoria evangélico, 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 voto evangélico. Isso faz? Isso pode fazer com que cada um de nós, enquanto evangélicos debaixo desse grupo, entendamos de forma errônea que nós temos que pensar de forma homogênea. E aí a gente tem um discurso para os evangélicos, uma liderança política que se diz evangélica ou para os evangélicos, e nós pensamos no voto a partir de um voto em bloco. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade que está posto para cada um de nós, enquanto indivíduos, e que nos, vamos dizer assim, nos cria uma falácia, cria um sofisma na nossa cabeça que a gente tem que votar como um evangélico e pensar nesse voto em bloco, ok? Eu costumo dizer que isso tira o nosso foco dos projetos, para as propostas dos sujeitos, para que a gente ouça o que os líderes do campo religioso evangélico estão falando. E com isso, a gente não exerce a reflexão e a crítica que eu creio, inclusive, que todo cristão tem obrigação de fazer para votar. Então, Jaqueline, uma das primeiras coisas que você está dizendo para a gente é que precisa desconstruir esse mito, né? Essa imagem de que nós somos um pacote e nós não somos um pacote, né? Nós somos cidadãos com diferentes expressões. Exatamente. E indivíduos, né, que devem conversar politicamente, mas não a partir dessa ideia de bloco. Obrigada, Jaqueline. Aí, caminhando nisso que você está falando, né, do voto, dessa como cidadão e esse espaço, a presença nesse espaço público, eu vou assim dizer. Se nós olhamos para a nossa história, né, a gente conversou sobre isso aí na temporada anterior, né, vemos que mudamos do negacionismo, no sentido de que cristão não se mete nas coisas do mundo, né, e cristão não se mete em política, assim como não deveria meter em outras coisas do espaço público. Então, saímos desse lugar para uma sede de presença e participação nos poderes e processos decisórios que compõem a nossa sociedade. Ou seja, não se mete no espaço público, mas agora saiu dali para cá, né? Uma sede dessa participação. Então, o que aconteceu conosco, né, neste movimento, para fazer esse movimento? É um movimento saudável? Ele é necessário? Quais são os perigos? Como isso interfere aí, até a partir do que a Jaqueline está dizendo, ou influencia como o cidadão evangélico vota?
Eu vou chegar na sua pergunta, Cláudia, mas eu queria só primeiro comentar a pergunta que foi feita a Jaqueline também. Claro. Porque eu acho que essa ideia do voto evangélico não surgiu do nada. E eu acho que tem pelo menos dois fatores aí. Um fator é que a gente vê em todas as pesquisas, né, eleitorais que os evangélicos tendem a divergir da população geral em alguns pontos. Por exemplo, na última eleição, menos de 50% do eleitorado votou Bolsonaro, por isso que foi derrotado, mas a gente sabe que bem mais de 50% votou em Bolsonaro. De evangélicos votaram em Bolsonaro. Isso não é uma diferença de 1 ou 2%, que não seria muito significativo, mas uma diferença de 10, 15, 20, talvez, por cento. Então, essa diferença é o suficiente para fazer com que as pessoas falem o voto evangélico, pesquisem o voto evangélico, e quando, hoje em dia, né, os institutos de pesquisa fazem as suas sondagens, tomam cuidado de incluir religião, e sempre a gente vê essa tendência dos evangélicos se posicionarem de forma um pouco diferente do eleitorado em geral. Outro fator, eu acho, é o seguinte, que crescentemente você tem tentativas por parte de certas lideranças evangélicas de passarem à sociedade a ideia de que os evangélicos votam em bloco. Ou pelo menos a ideia de que o verdadeiro evangélico vota assim ou assado, né? Que só há uma maneira óbvia, lógica, bíblica, correta de votar se você for realmente evangélico. Então, essas duas coisas, eu acho que contribuíram para esse discurso, essa preocupação em torno do voto evangélico. Agora, você constatou, Cláudia, que houve uma mudança, um momento de mudança na história, principalmente, eu diria, por parte do segmento majoritário, os evangélicos, que são as igrejas pentecostais, né? Porque até certo momento, nos anos 80, na redemocratização, se falava muito de que crente não se mete em política. E a partir daquele momento passou a vigorar uma outra ideia de que irmão vota em irmão. Ou seja, né, o evangélico deve votar, deve se preocupar com isso, e deve ter seu voto orientado pela liderança da igreja para votar num outro evangélico. E não em qualquer evangélico, mas num evangélico indicado pela sua liderança eclesiástica. Então, nós fomos, digamos, de um extremo para o outro, né, num salto só. E, a meu ver, ambos esses extremos são nocivos, embora de forma bem diferente. Por que isso tudo aconteceu? Aí é uma história muito longa, que eu creio que não há tempo aqui, né, para contar. Muitos fatores a levar em conta que contribuíram para essa mudança. E é claro que o próprio crescimento numérico fez parte disso, embora não explique totalmente, né? Agora, se essa mudança foi uma mudança saudável, eu perguntaria, né, o que achariam os primeiros evangélicos brasileiros, lá atrás, no final do século XIX e início do século XX, né, se voltassem hoje e vissem o que está acontecendo. Eu acho que para muitos seria uma grande decepção, né? Eles diriam, puxa, mas foi para isso que a gente se implantou no Brasil? Foi para isso, né?
Inclusive porque muita coisa que está acontecendo hoje, lá atrás, fazia parte da crítica que os evangélicos faziam à Igreja Católica. E agora que nós temos a chance de repetir, estamos fazendo a mesma coisa. Eu fiquei pensando aqui, Jaqueline, em você, ouvindo o Paul, né, e até dizendo, puxa, eu gostaria de responder isso, né, eu gostaria de entrar nessa conversa, né, e ela tem, o que o Paul coloca, relação com, digamos, o que a gente tinha pensado, né, para o nosso roteiro de perguntas, porque o Paul perguntou se é sobre a saúde, né, se é saudável, né, porque a gente, de fato, está passando, e passou muito rápido, de uma experiência de grupo minoritário para um grupo maioritário. Nessa experiência minoritária, nós, digamos, algumas vertentes teológicas tinham que incentivar a ir a votar. O voto era importante. Né? Dentro de um contexto maioritário, nós também estamos ouvindo que essa voz está dizendo é importante votar, mas vote segundo o que o cacique está dizendo, né? Segundo o que o caudilho está dizendo, ou às vezes segundo o que o pastor está dizendo, né? Então, acho que isso aponta um pouco para o que Paul estava indicando. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que trazer aqui duas questões, né? Primeiro, a questão de que de minoritários nos entendemos como majoritários. E aqui eu acho que entra muito em jogo uma discussão de tomada de esferas da sociedade. Eu não estou dizendo que isso é ilegítimo, mas eu acho que a gente tem que entender que existem teologias por detrás disso, e que são teologias que falam, por exemplo, do domínio, de que evangélico vota em evangélico, porque o evangélico tem que estar predominantemente dominando algumas estruturas. Então, eu também acho que a gente tem que perceber um movimento teológico que me parece até contrário à palavra, né? Porque eu entendo que o nosso voto consciente é o voto a serviço de Deus e da terra. Somos sal da terra. Né? E o sal, todo mundo fala do gosto que o sal dá, mas o sal tem uma propriedade de manutenção, de preservação. Então, votamos por quê? Né? Eu acho que a motivação que leva o evangélico a votar em evangélico é que está posta aqui e que a gente precisa questionar um pouquinho. Né? Eu fico preocupada com essa busca e esse afã de estarmos dessa forma nos espaços públicos e em todas as outras esferas da sociedade. Como e por que é que nós buscamos isso? Eu acho muito importante a gente pensar. Né? Agora, eu não sei se eu poderia falar ou não, Valdir, não sei se você terá uma outra pergunta para mim, que essa questão aí que você falou do caudilho, ela é histórica no país, né? Certo. O Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que nós brasileiros não sabemos lidar com as leis, com os projetos, com nada disso. Nós personificamos as estruturas políticas. Né? Ele chega a falar assim, nós brasileiros gostamos de um bom ditador. E aí a questão é que nós ressignificamos isso e ao invés do caudilho, nós trouxemos o pastor. Porque, na realidade, nessa ótica da personificação política, o brasileiro gosta de votar nas pessoas e não nos projetos, e o brasileiro ouve aquele sujeito que indica em quem votar, né? Então, nesse sentido, nós estamos reproduzindo, como evangélicos, uma cultura política que já vem de muito tempo aí, que é de votar em quem mandam. Mas agora a gente está colocando isso por um viés religioso, eu diria, sacralizando esse discurso, né? Obrigada, Jaqueline. Dá para fazer pergunta sobre a pergunta. Vamos caminhar aqui e aí pensando nessas conversas, vou chamar nessas discussões públicas, vou colocar assim, né? E, Paul,
com todas essas discussões públicas, né, sobre como a esquerda ou a direita pode conquistar aí o chamado voto evangélico, que a gente está falando aqui, recentemente você escreveu um artigo aqui para a Folha de São Paulo sobre como a esquerda poderia conversar com os evangélicos. Você pode até contar um pouco mais sobre o artigo. Então, você acha que os políticos, aí, de modo geral, subestimam a igreja evangélica? Qual é a percepção que você tem da percepção dos políticos sobre a igreja evangélica, né? E se sim, como que isso afeta o voto? E eu acho que isso vai muito pelo que a Jaqueline falou sobre o mandonismo, né? A tradição do mandonismo que vem desde os tempos de colônia, e que, em muitos sentidos, as igrejas evangélicas se abrasileiraram pela via do mandonismo, né? Agora, a questão de subestimar a igreja evangélica, sim, eu acho que alguns políticos subestimam e outros sobreestimam, né? Exageram a capacidade evangélica. Primeiro porque tem uma tendência de enxergar o mundo evangélico no modelo do mundo católico, né? Como se o mundo evangélico fosse outro mundo católico, né? Com o mesmo grau de centralismo, de hierarquia, né? De capacidade de algumas pessoas falarem em nome do todo. E no mundo evangélico, de fato, isso não existe, né? Houve muitas tentativas ao longo das décadas de unificar, de alguma forma, a comunidade evangélica, e todas essas tentativas fracassaram de um jeito ou de outro, né? E muitas dessas tentativas surgiram justamente em épocas políticas, com um intento claramente político. Então, eu acho que há políticos que subestimam o voto evangélico, porque acham que os líderes têm a capacidade de garantir a adesão de 100% dos seus fiéis a determinado projeto político. E outros políticos subestimam, às vezes até pela mesma razão, porque acham que o mandonismo impera na comunidade evangélica e que, por isso, os evangélicos são impossíveis de influenciar, né? Se vê que eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo e essa entrevista eles colocaram como manchete uma frase que eu falei na entrevista, né, que o governo precisaria de bilíngues, né, para falar com os evangélicos. E aí um jornalista da própria Folha respondeu alguns dias depois, perguntando, né, adianta conversar com evangélicos ou melhor enfrentar? Então, isso, retratando essa ideia de que não adianta, né, os evangélicos estão presos em seitas, né, cercadas por caciques que mandam, e que, basicamente, para a democracia brasileira, esses grupos estão perdidos. E aí eu respondi dizendo, então, pensar assim é basicamente decretar a morte iminente da democracia brasileira, né? E é muito melhor se engajar, né, em tentar dialogar, né? E para esse diálogo é fundamental ter pessoas bilíngues, ou seja, pessoas que sabem falar a linguagem da política e também a linguagem evangélica, a linguagem das igrejas, a linguagem teológica. E nesse sentido, né, a gente está começando a chegar ao final desse primeiro episódio, né? Eu acho que a gente tem aqui no nosso painel de hoje 2 pessoas que são bilíngues, né? Vocês dois são pessoas que sabem falar essa língua
para dentro do povo evangélico, mas também essa linguagem para fora, né? Se a gente fosse pensar num roteiro, o que estaria nesse roteiro, né? Por assim, o que eu quero dizer é o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que tem uma voz que vem também dos nossos pais e das nossas mães, né? E que eu encontro teologicamente, né, baseada, que é a importância da participação pública, a importância do voto, né? Quer dizer, votar é um ato também de cidadania, de obediência cristã. A gente precisa dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer que precisa qualificar esse voto, para que ele não seja um voto de cajado, ele não seja um voto de cabresto, né? Para usar uma linguagem que vem um pouco da nossa cultura, né? O que é importante sinalizar nesse roteiro à medida que as pessoas se preparam para as próximas eleições municipais? A gente podia ter essa última participação de vocês nesse episódio, começando com você, Jaqueline. Bom, difícil, hein? Porque é muita coisa para falar em pouco tempo, né? Mas verdade. eu vou iniciar aqui, porque a pergunta foi dirigida aos dois, e eu, nessa linguagem que você colocou, nessa questão bilíngue, eu vou trazer uma questão bilíngue dentro das áreas, que é a seguinte: eu como professora e como socióloga, eu vou construindo uma narrativa histórica, a trajetória, os comportamentos, para conseguir tentar entender o que está sendo colocado, né? Principalmente e recortadamente nisso que a gente está discutindo aqui. Mas, para mim, a saída de algumas situações bem complicadas, ela é ética. Então, eu acho que o primeiro roteiro, aí, o primeiro passo é entender que, embora a gente tenha que desconstruir, né? Eu vou reformular, eu acho que assim, o primeiro passo talvez seja desconstruir as narrativas, olhar para a nossa trajetória, entender que os comportamentos não acontecem do acaso e que é preciso essa desconstrução, ok? Desconstruir os mitos, como você bem mesmo falou. O segundo passo que eu colocaria é ir para a ética cristã. É entender como que determinados comportamentos, como que determinadas reações, como que o comportamento cristão de cada um de nós, enquanto indivíduos e enquanto comunidades coletivas de fé, está vinculado a pressupostos éticos, né? Então, o que entra mesmo para mim, que tem que ser um caminho de largada, é caminhar eticamente, de acordo com os princípios das Escrituras, de acordo com os princípios bíblicos e cristãos. Não há outro caminho que não comece, na minha concepção, pela ética. Obrigado por isso, Jaqueline. Eu acho que já, né, coloca algo bem significativo nesse roteiro. Uhum. E a pergunta, né, de como que isso se manifestaria eticamente falando, né? Paul. Não sei se o Paul deu uma congelada aí na imagem dele. Acho que sim. Jaqueline, eu posso pegar um pouco mais o gancho disso que você acabou de falar. Infelizmente, nós perdemos o Paul, mas chegando ao final dessa nossa conversa, né, porque você coloca a importância da ética, né? E eu acho que quando a gente fala do ponto de vista teológico, a ética, ela sempre tem nome, né? A ética é uma questão de justiça, a ética é uma questão de respeito do outro, a ética é uma questão de dignidade, né? Então a gente tem, essa é uma das coisas muito importantes, né? E quando a gente acentua a ética, a gente também tem coisas das quais a gente quer fugir. Me parece, eu vou colocar uma outra palavra aí, que hoje em dia se trabalha muito uma questão de moralização, né, de uma prática, digamos, do que seria evangélico, e a necessidade de diferenciar esses dois aspectos.
Bom, eu acho que a gente caminha por alguns pressupostos. Quando você está falando de moralização, eu vejo hoje que, inclusive, as questões e as tendências políticas partidárias, elas captaram esse bloco evangélico e as pautas moralistas entram em cena, né? E as pautas moralistas são fechadas, eu costumo dizer, vem num combo só. E qual é o problema quando a gente pensa em escolher um ou outro governante a partir dessas pautas? É que se a gente pensa só nessas pautas, nós estamos dentro de valores cristãos, morais, vamos colocar, que podem realmente ser, mas estamos fugindo de outros preceitos extremamente importantes, que é justiça, igualdade, né? O princípio do amor ao próximo. E aqui entra o fundamento da ética, que eu acho fantástica, que é, e aí a gente vai para Kant, né, para o filósofo, para falar, ética é tratar o outro sujeito como sujeito e não como objeto. Então, esse dever ético cristão, ele está baseado no quê? No amor ao próximo. Quem é o próximo? Se a gente fizer um gancho com tudo que a gente pensa em termos de ética, o próximo é aquele sujeito que eu trato como sujeito e não como um objeto, né? Então, o outro é que tem que entrar em perspectiva, politicamente falando, porque a política é a vida na sociedade, é a vida na cidade, na polis, como dizia Aristóteles. O desenvolvimento das virtudes éticas são essenciais para que a vida em sociedade seja uma vida digna para todos. Então, me parece muito junto a convocatória, a convocação de Cristo de amar o próximo como a nós mesmos e desenvolvermos virtudes éticas que na cidade criem condições de inclusão, dignidade humana, preservação da vida, diminuição da desigualdade social. Então, é nesse sentido que um cristão tem que se sentir convocado a participar como cidadão na discussão política e na atuação do seu voto. É aquilo que eu falei. Por que motivo e a partir de que pressuposto eu votarei? O pressuposto cristão é claro. E quando a gente esbarra nele, mesmo de longe, esbarra nele, a gente já consegue perceber que nós precisamos pensar em todos, incluir, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos excluídos, trazer para a arena a discussão da dignidade humana e de melhorias pontuais para a nossa cidade. Então, a gente sai da pessoa, do personalismo, do moralismo, para ir para os projetos, né? Isso que é importante. E tão importante ressaltar isso, né, à medida, inclusive, que a gente participa de um processo eleitoral agora tão local, né, como é a vereança, como é o prefeito, como é a cidade, né? E que em alguns lugares isso é um agrupamento humano até pequeno, né? Pô, a gente teve uma dificuldade aí com a internet, né? Então eu não sei se você né? Você captou essa coisa do roteiro, você gostaria de fechar isso pra gente? Antes da internet cair, eu ouvi, assim, eu concordo plenamente com duas coisas que a Jaqueline falou, né, sobre desconstruir os mitos e defender a ética, né? E, inclusive, quando ela estava falando, me veio à mente a frase de Jesus sobre coar moscas e engolir camelos. Muitas vezes, eticamente, a gente coa moscas e engole camelos. E eu acho que a defesa da democracia é super importante, né? E os evangélicos, a meu ver, deveriam ser os maiores defensores, né, da democracia. E isso por razões históricas, a história do protestantismo, mesmo das correntes evangélicas dentro do protestantismo, né? E também, obviamente, por razões bíblicas, a maneira de Deus bíblico lidar com a humanidade desde o começo, né? Então, me parece que
os evangélicos deveriam ser os menos vulneráveis a desvios autoritários que oferecem soluções imediatistas enganosas. Eu acho que, em alguns sentidos, as igrejas evangélicas se encorajam a democracia por algumas práticas que têm, né? E isso tem sido reconhecido por cientistas sociais, né? De que há em muitos sentidos, essas igrejas fortalecem a consolidação democrática, né? Por outro lado, a gente tem visto, né, as tendências mais recentes de apoiar populistas de extrema-direita com um viés claramente autoritário em vários países, né? Então, me parece que estamos no meio, de certa forma, de uma luta pela alma do evangelicalismo brasileiro, né, do cristianismo evangélico brasileiro. E essa luta pela alma vai continuar, né, por algum tempo, com certeza. Eu sou otimista pelo reino de Deus, né, mas não necessariamente pelo futuro imediato do cristianismo evangélico brasileiro. Eu acho que ainda vamos passar por tempos muito complicados antes da gente entender que tomamos vários caminhos totalmente errados. Obrigado, Paul. Você, né, termina com esse desafio e com essa nota, e de fato com essa nota nós queríamos encerrar esse primeiro episódio sabendo que nós vamos ter um segundo. Isso. E que nesse segundo nós podemos conversar um pouco mais sobre o que pode nos guiar e nos orientar a nível da nossa prática do voto, né? Então esteja com a gente no próximo episódio. Isso. Obrigada, Jaqueline e Paul.